Meu amor, senta aqui, ó. Vamos dar início no podcast, mais um podcast. Ô, Glória, que felicidade. Hoje eu tava feliz. É isso aí. Mais um podcast e hoje o tema é muito importante. Podcast nós três. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Parreira. Eu sou Rubia Parreira. Nós estamos aqui para mais um podcast. O tema de hoje vai ser 90% das mulheres gostam desse tipo de homem. Segura a cadeira aí. Que tipo de homem será, hein? Que tipo de homem? E antes de dar início ao nosso podcast, eu queria falar para você que está assistindo nosso podcast aí, achou no YouTube, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, por quê? Porque o intuito do nosso podcast é restaurar casamentos. Às vezes tem pessoas que você até conhece, que está já pensando em divorciar, em se separar, ou está com o casamento todo conturbado. Você vai ser um canal de bênção para mandar esse podcast para ela. Que através, quando ela começar a ver as nossas mensagens, porque nós estamos falando sobre o casamento, ela vai mudar a atitude dela e não vai querer se separar mais, tanto homem quanto mulher. Você vai ser um canal de bênção, eu creio nisso. Então, não se esqueça, se inscreve nesse canal, compartilha e manda para todas as pessoas que você sabe que precisam de uma palavra amiga. Porque, na realidade, as pessoas buscam isso, né, irmão? Buscam. Às vezes, quantas vezes as pessoas param para pedir conselho para pessoas que, às vezes, não vão atribuir ou contribuir ou acrescentar em nada no relacionamento delas. E nós estamos aqui para ajudar você, ajudar a sua família, ajudar a sua casa a contribuir e aumentar cada vez mais aquilo que vai transformar o seu casamento. E você vai pegar, quando você vê no YouTube, vai estar escrito assim, se inscreva no canal. Se inscreva, porque o YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai mandar para vários casais também que estão precisando de restaurar o seu relacionamento. E você pode ser esse canal de bênção onde você está agora. Exatamente, eu tenho certeza que você será um canal de bênção, então manda lá pro pessoal, de todos os grupos de WhatsApp, da família, manda e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, eles vão gostar, tá bom? Então fica até o final que nesse vídeo de hoje nós temos um assunto interessante, que é exatamente o que as mulheres, 90% delas, gostam desse tipo de homem. E antes de falar sobre o que as mulheres gostam no homem, eu queria contar uma história de um casal que eles estavam com a gente, nós estávamos discipulando eles. Discipular é o quê? Cuidando desse casal na vida emocional, né? Na vida do casamento. E essa mulher falou assim para mim, hoje nós queríamos conversar com vocês. Eu falei, tá bom. Só que esse homem, ele era um homem muito amoroso, um homem atencioso, um homem educado, um homem carinhoso com todos que estavam ao seu redor. E nós até vimos isso, né? Tem muitos Ele assim. chegou até a abrir a porta do carro para as mulheres quando chegavam na igreja. Era um homem super dedicado, super carinhoso. Um homem assim, que você olhava assim, não, esse homem é maravilhoso. Só que todo mundo elogiava. Todo mundo elogiava ele. Só que ela quis falar com a gente, vamos ver o que ela quer tempo falar, mas esse homem é tão maravilhoso, o que será que ela quer falar, né? Vamos sim, vamos conversar com vocês, pode vir aqui na sala que a gente vai estar conversando com vocês sim. E nós nos reunimos e fomos conversar com esse casal. E a queixa dessa mulher, olha qual é a queixa dessa mulher. Ele era tudo isso lá fora, mas no lar ele não era. No lar ele não era carinhoso, não era atencioso, não fazia as coisas para ela, então aquilo causou uma tristeza, não doença, causou uma tristeza no coração dela, porque ela via aquele homem tudo maravilhoso com as pessoas lá fora, mas dentro do lar ele era totalmente ao contrário daquilo que ele via no lar, né? Isso mesmo. Isso marcou muito a minha vida, sabe por quê? Por quê? Porque quando eu ouvi aquela mulher falar de uma pessoa que a gente admirava, Isso. causou um sentimento de frustração. Quantas pessoas não estão vivendo a mesma coisa? Às vezes é uma pessoa que é uma bênção na rua, mas dentro de casa não é uma bênção. Então, assim, existe um lugar mais importante para ser uma bênção? Só em casa. Primeiro lugar, se você for uma bênção dentro da sua casa, você será uma bênção na rua. Exatamente. Primeiro lugar, o lar. Primeiro lugar, a casa. A Bíblia até fala assim, ó, se você, o homem, não governar bem a sua casa, como pode governar as coisas de Deus? Exatamente. Que tem muitos homens que querem ensinar, quer falar, quer ensinar até casais, ensinar mulheres e homens, dar conselhos, mas dentro do seu lar não vive isso. Então, hoje, eu acredito que é um ensinamento, precisa do ensinamento. Isso mostra que a maioria das mulheres querem homens que sejam verdadeiros com algumas características, né? É verdade. E uma delas, a primeira que nós colocamos aqui em pauta, né, é responsável. O que é ser responsável? É o homem assumir a sua obrigação, a obrigação do lar. Ele tem que ter responsabilidade, o homem tem que assumir suas obrigações como marido.
a responsabilidade é dele. Então, se a mulher sente que o homem é responsável, ela vai se sentir mais segura, eu tenho certeza disso. E o homem não tem que cobrar da mulher. Isso. Então, assumir a responsabilidade, ser responsável, é saber que todas as obrigações são suas. Isso dentro do contexto de manter o seu lar financeiramente estável. Tá? A mulher, se ela ajuda, já falamos no outro podcast, se você quiser saber mais sobre isso, vai lá, tem um outro vídeo falando sobre quais são os deveres do homem e os deveres da mulher. Isso. Assiste os 2 vídeos, depois que terminar esse aqui, eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. E a mulher gosta também de homem de atitude. O que é um homem de atitude? Bom, o homem de atitude, Gatinha, é o seguinte, é o cara que não é mongoloide. O que é mongoloide? Mongoloide é aquele cara que ele dá um de louco, sabe? A pessoa que... Ai, chuveiro queimou. Ai, eu não sei arrumar. Ai, não sei fazer. Homem tem que ter atitude. Isso é dentro do lar, nós estamos falando. Dentro do lar. E quando for fora do lar, a mulher passou por alguma situação em que ela ficou vulnerável, ele é o cara que vai proteger ela. Ele vai ter a atitude de ir contra todo o mundo e proteger essa mulher. Eu acho que a atitude também, tipo assim, que as mulheres reclamam bastante é uma torneira que tem que trocar, é que você falou do chuveiro, fica lá semanas e semanas, ele não tem aquela atitude de arrumar para ela. Disso que você falou do chuveiro, então, disso que você falou do chuveiro, eu lembro uma vez que quando nós casamos, eu tinha 18 para 19 anos e queimou o chuveiro em casa. E aí eu não sabia arrumar o chuveiro. O que eu fiz? Fui lá e comprei um chuveiro inteiro. Não sabia que tinha que trocar a resistência. Depois que eu fiquei sabendo que podia trocar a resistência. Olha, que ano foi isso? 1997, 98? Por aí, 97, 98, quando nós casamos. Então, eu não sabia que tinha que trocar só a resistência, eu comprava chuveiro. Um dia meu padrinho falou para mim... Só trocar a resistência. Você já trocou resistência algum dia? Eu falei assim, não, resistência do chuveiro, eu compro o chuveiro inteiro. Você comprou uns 3 chuveiros para depois saber, né? E ele pegou e falou para mim, não, você troca só a resistência. Então, mas hoje, qual a comparação que eu faço? É exatamente sobre isso que você falou de atitude. Isso. O cara não sabe trocar a resistência, compra um outro chuveiro, mas não fica dando desculpa. Isso, e não consegue trocar, paga alguém para fazer, pelo menos tem uma atitude de deixar a sua mulher tranquila, né? Se a mulher tomar banho gelado... Não pode. A mulher toma banho de canequinha, não sei que tem aquele lugar que ainda não tem aquela eletricidade, que não chegou a eletricidade para aqueles lugares ainda, mas eu também acredito também, máquina de lavar. Às vezes a mulher tá sem a máquina de lavar, o marido deixa ela lavando roupa na mão, isso aí já passou. Tem pessoas que ainda fazem isso, mas elas estão lá no interior, né, no Nordeste, que ainda não tem, na pedra? Não tem ainda a tecnologia, não tem, lá no interior ainda existe, não chegou a tecnologia ainda para colocar luz, tem gente que não tem nem luz ainda, mas como você, as acredito que estão assistindo nós nesse canal, tem luz, tem eletricidade, dá o conforto para ela, a atitude de dar o melhor para sua esposa, ver o que está faltando no lar, se o sofá está rasgado, tá horrível, troca de sofá dela, tem essa atitude boa, se ela quer uma mesa, troca a mesa, se você não tem mesa, compra uma mesa, a mesa é um altar. Se não tem dinheiro, faz. Exatamente. A mesa é um altar para vocês comerem junto, como a cama, a mesa também é um altar para vocês estar sentados junto e comendo junto também, a refeição. Eu assisti um podcast falando disso de fazer, às vezes o pessoal fica dando desculpa e fala assim, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Eu vi um podcast, não, eu vi um vídeo do Eliezer. O Eliezer, ele tá morando aqui em Portugal, e ele tava fazendo como que era o nome daquilo dali? Bunker, né? Não é bunker. Ele falou bunker. Não, bunker é aquele outro vídeo que nós assistimos pro casal construir o bunker. Aí eu não lembro esse casal qual é o nome. Eles estavam fazendo Eles pegaram o fundo da casa dele, que estava só com gramado, e transformaram numa área de lazer. Aí eles fizeram um negócio que vai a jacuzzi, e fizeram de madeira, e ele mesmo fez. E ele falou assim, eu não sabia fazer nada. Ele falou, é incrível, eu não sabia fazer nada. É esse tipo de homem, um homem que vai lá e toma atitude. E ele não fez aquilo por falta de dinheiro. Ele fez aquilo porque ele quis impressionar a mulher dele. Porque ele olhou para ele e falou assim, puxa, eu sou capaz de fazer isso. E a mulher viu nele a capacidade dele de fazer e resolver. E ele foi lá, tomou atitude e fez. E é assim como tem que ser. Inteligente.
Inteligente é exatamente assim. É o homem que sabe falar com a mulher e com qualquer pessoa à sua volta. É. E a mulher, ela tá de olho nisso. Quando o homem ele não sabe falar com a mulher, não estou falando de saber falar com palavras, com português redondinho ou com inglês, não é isso. Inteligência não está ligado ao quanto você sabe falar ou sabe fazer coisas. Inteligência está ligado à admiração que a pessoa tem, como você resolve aquilo em que você está, ou a situação à sua volta. Então, a inteligência, ela traz a admiração da mulher. Quando a mulher percebe que o homem é um homem inteligente, ela passa a admirar ele. Eu achava que a mulher gostava de homem feio, mais inteligente. mas inteligente. Não é. A mulher gosta de homem inteligente. Não é porque ele é feio ou porque ele é bonito. Porque não existe pessoas feias, existe pessoas mal arrumadas, né? É. Pessoas mal arrumadas. Existem assim, pessoas sem cuidado, né? sem cuidados. Existem pessoas que não se cuidam, tudo, mas não existe gente feia. Eu acho que, então, eu acredito que pessoas inteligentes se baseiam nessa forma de pessoas que vai impressionar a mulher mesmo. A mulher precisa ser impressionada. Ela tem que olhar para o homem e falar assim: nossa, meu marido é inteligente. Não, meu marido é burro. Na cabeça dela não tem que estar esse pensamento. Ele tem que saber falar com a mulher, fazendo ela levar em pensamentos que ela vai olhar para ele assim, os olhos dela vai brilhar. Quando ele está falando, ela olha e fala: nossa, ela não vai verbalizar, mas dentro dela, ela vai estar falando assim: uau. Que homem inteligente. Entende? Isso é o que traz a admiração. Exatamente. E bem-humorado também. A mulher gosta de ver um homem bem-humorado. Bem-humorado. E o bem-humorado é um homem que fica fazendo piadinha? Não. Bem-humorado não é aquele homem que faz piadinha, e nem piadinha dela, nada dessas coisas. É alegre, um homem feliz, um homem que às vezes vai fazer uma gracinha ali, mas bem saudável também, porque as pessoas falam bem-humorado, faz umas piadas meio que as mulheres não vão gostar, então acho que acredito que é nisso. Na verdade, essa é a falha que a gente poderia até fazer um vídeo sobre o tipo de homem que ele não deve ser. Isso. Porque eu vou te falar, tem homem que faz cada piadinha que não vamos falar nesse podcast, vamos falar para um próximo, que é exatamente o que nós estamos falando. Ser bem-humorado não é você ser o tempo inteiro engraçadinho. Ser bem-humorado é você tirar sorriso dessa mulher em situações do cotidiano, do dia a dia. Então a mulher, ela aconteceu várias vezes a gente indo dormir e ela cair na gargalhada. Por quê? Por causa de uma situação, às vezes, de uma forma como eu tratei algo que ela me falou. Então, tratei com humor, tratei de uma forma diferente que fez com que ela despertasse a alegria. Exatamente. Então é isso, é despertar a mulher o sorriso. O bem-humorado é fazer com que a mulher, ela não fique aquele homem toda hora burrado, cara chato, tentando fazer um personagem para ter o respeito da mulher. Não, você não precisa fazer um personagem para ter o respeito da sua mulher, você precisa ser um homem. Ser um homem, e ser um homem é ter todas essas características. Inclusive bem-humorado. E que tenha metas na vida também, o homem tem que ter metas. Amor, a minha meta para o ano que vai... 2025, a minha meta para o ano que está por vir vai ser essa, vamos fazer... Tipo assim, a meta que eu acredito é os dois juntos. Os dois têm que ter uma meta. Estabelecer metas. Mas quando o homem ele já tem aquele posicionamento de falar assim, amor, nós temos uma meta para 2025, vamos fazer isso? Ele já teve a atitude, como estava lá em cima, ele teve já essa qualidade de falar para a mulher, eu tenho uma meta. Ela vai olhar para ele e falar assim, nossa, meu marido ele tem várias metas, ele quer progredir na vida, ele não quer ficar estagnado num lugar só, ele quer coisas maiores, ela vai admirar ele por esse fato que ele tem metas para o futuro. É isso, ela ouvir da sua boca o seguinte, homem, ó, nós vamos entrar o ano 2025, 2026, 2027, você colocar meta para o ano e falar assim, nós vamos ter isso, nós vamos alcançar isso, nós vamos estar nisso. Quando você coloca meta, você mostra que você quer chegar em um lugar, a mulher, ela entra no barco junto com você para alcançar esses objetivos que vêm para a parte de baixo. Exatamente. Agora. E alcançar os objetivos. E quais os objetivos que o homem tem que ter? E os objetivos, principalmente, tem que ser trazer conforto, felicidade, paz, alegria, domínio, tem que trazer todos os atributos que a Bíblia diz que são nossos, nós somos capazes de ter todos eles, e isso tem que se traduzir em objetivos concretos, não em apenas alguma coisa como fantasioso, tipo assim, eu tenho o objetivo de ficar rico, mas não faz nada para ficar rico. Exatamente. Eu tenho o objetivo de ter um casamento feliz, mas não faz nada para ter um casamento feliz. Eu tenho o objetivo de ter uma Ferrari, mas você não trabalha, não se esforça, não faz nada, não busca meios, não inventa alguma coisa, não tem sabedoria porque não busca, porque todos que buscam encontram.
para que Deus possa dar para você as ferramentas para você alcançar todos os objetivos que você estabelecer para você. Exatamente, dar ouvidos também para elas. Eu acredito que a mulher gosta de falar e ela vê que o homem está dando ouvido na fala dela, não só tá ela falando, 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 e ele não está nem aí porque ela está falando. Ela vai falar com você, porque a mulher gosta de falar. Seja qual que for, ela já chega, ela já quer falar, 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 falar. Então o homem ele tem que parar e dar ouvidos para o que ela está falando. Às vezes é coisa importante, às vezes é coisa que vai até mudar o relacionamento de vocês. E muitas vezes o homem não dá ouvido para a mulher. É isso mesmo. Quando o homem não dá ouvido para a mulher, começa a ter conflito no relacionamento. Então, dar ouvido para a mulher é trazer saúde para o relacionamento. Exatamente. E que demonstra amor publicamente. Porque Isso é outro. às vezes o homem, às vezes ele é até ao contrário do que nós falamos no texto lá em cima. Ele é carinhoso, ele dá amor para a mulher no lar, tudo, mas lá fora ele fala assim, não, eu não vou falar que eu a amo, eu não vou abraçar minha mulher na frente de todo mundo, eu não vou ser carinhoso com ela lá fora, porque as pessoas vão pensar, não, tem que ser lá fora também. Então, o que você faz dentro do seu lar, você tem que transmitir lá fora, porque pessoas vão olhar para você e falar assim, eu quero um casamento igual a esse. Eu quero meu casamento igual a esse casal aí que eu estou vendo agora, entendeu? Então precisa sim mostrar o amor publicamente, tanto na família como com os amigos, onde você estiver, no restaurante, tem que demonstrar sim esse amor publicamente, levando ela para jantar, ser carinhoso com ela, tem que ser. Principalmente nos pequenos gestos, né? Muitas vezes o homem leva a mulher para um restaurante, mas ele está mais longe daquele lugar com ela do que com ela naquele lugar. Isso. Então, eu entendo que declarar esse amor publicamente, esses gestos, pequenos gestos de se importar, que as pessoas ao redor percebam que você, homem, se importa e sua atenção é dela. Isso é demonstração de um amor público. Porque a mulher, ela sente que ela é o centro da sua atenção. Exatamente, ela se sente autoconfiante. É isso aí. Exatamente. E seguro de si. O que é ser seguro de si? Como que o homem tem que ser seguro de si? Bom, seguro de si é ele não ter nenhum tipo de medo de achar que a sua mulher tem olhos para outra pessoa, outro homem, ou que a sua mulher tenha interesse que não seja o que é estabelecido dentro do seu relacionamento. Um exemplo, às vezes ver um outro casal ou ver um outro homem que que ganhou dinheiro ou teve posicionamento de cargo, ou alguém que venceu na vida e você, em vez de ficar feliz, você começa a se sentir menos por não ter proporcionado aquilo para sua mulher. Então você tem que ser autoconfiante e tem que ser seguro de si, sabendo que Deus te estabeleceu nessa condição hoje, mas se você tiver as metas, os objetivos, se você buscar, todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. O que não quer dizer que você vá conseguir. Possa ser estabelecido por Deus para que a glória dele, que é outro tema. Por que Deus dá para alguns algumas coisas, para outros não? Tudo que Deus faz é bom. Então tem pessoas que vão ser milionárias, outras bilionárias, outras trilhardárias, outras vão ser pobres pro resto da vida, não tem jeito. Mas tudo o que acontece é para a glória de Deus. Não é porque Deus tem distinção de pessoas, é porque Deus conhece nós no íntimo que nós não conhecemos. E Ele nos colocou aqui porque Ele tem um plano e um propósito. E dentro desse plano e desse propósito, nós não buscamos aquilo que nós queremos, nós buscamos a vontade de Deus para a nossa vida. Então, fique tranquilo, mesmo que você não tenha um alto cargo, não tenha o dinheiro suficiente, mas seja autossuficiente e seja autoconfiante e seja seguro de si, porque a sua mulher vai te admirar da mesma forma, ela vai te enxergar da mesma forma, como se você fosse tudo aquilo que você ainda não é, mas para ela você é. E eu acredito também que a mulher, ela gosta de homens confiável e fiel. Por que confiável e fiel? Eu acredito que quando o seu esposo ele vai para algum lugar, ela tem que ter confiança que ele vai para aquele lugar, ele vai para aquele lugar mesmo. Ele não fala assim, meu amor, eu vou trabalhar hoje, só que ele não vai trabalhar, ele vai fazer coisas erradas. Então a mulher tem que confiar, esse homem tem que ser fiel a ela, aonde ele estiver, no trabalho, quando ele for no mercado, quando ele estiver na casa dos parentes dele, ele tem que ser totalmente confiável. Ela não pode estar com medo daquela insegurança, sabe? Ela não vai viver a vida. Ela vai estar insegura, assim, meu marido saiu de casa, eu tô aqui em casa, ai meu Deus, passou 10 minutos, ele chegou, passou meia hora. E eu acredito que esse tipo de confiança que o homem dá para ela torna o casamento muito mais saudável. Então precisa sentir confiante, o homem tem que ser fiel. Se ele escolheu esta mulher para o resto da vida dele, até que a morte separe, ele tem que ser fiel, sim, até que a morte separe, sim. Primeiro que assim,
Eu lembro uma vez que eu fui buscar a minha cidadania italiana e eu tive que fazer um desligamento por um período da minha família e minha esposa ficou em Minas Gerais e eu fui para a Itália. E aí eu fui tirar a minha cidadania, Isso. tirando a cidadania para mim, para minha família inteira, todos os meus filhos, minha esposa pegou a cidadania. Isso. Então eu fui num foco, num objetivo. Tinha uma meta, traçamos o objetivo e fomos para alcançá-los. Hoje nós estamos vivendo na Europa exatamente por causa disso, por causa da nossa cidadania italiana. Então, olha que interessante. Quando eu fui, muitas pessoas, muitas próximas, isso é o pior, porque as pessoas estão próximas de você. Eu ouvi uma frase assim, ó, as pedras que te atiram de longe não te ferem, mas as pedras que te atiram de perto podem te matar. Pode te matar. Então você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque quando você tem um relacionamento em que há confiança e que essa confiança é traduzida em infidelidade, não há ninguém que possa abalar o seu relacionamento. Porque comigo, quando ele foi, que ele estava falando que ele não estava longe de mim, então quando ele ficou longe de mim 1 ano, vieram muitas coisas, muitas falas ruins no meu ouvido, mas eu confio no meu marido. Eu confio no meu marido, eu sei que ele é um homem fiel. Então, aquelas frases que diz assim, ó. Eu confio no meu marido, eu sei que ele é fiel. Eu sei que nunca ia acontecer nada de ruim onde ele estivesse. Então, no meu coração não ficou assim preocupado. Ai, meu Deus, meu marido está 1 ano longe de mim. Ai, meu Deus, o que ele está fazendo agora? Nunca vinha na minha cabeça isso, porque eu tenho um homem fiel e eu confio nele. E ser um homem fiel e confiável não é um atributo que a outra pessoa te dá. É um atributo que você, quando teme a Deus, quando você respeita a Deus, quando você conhece o Espírito Santo, você atribui a ele a fidelidade por causa da palavra e daquilo que você tem dentro de si, que é o Espírito que ele colocou em você, homem. Isso traduz em confiabilidade. Deus confia em você para cuidar da sua família. Exatamente. E a fidelidade faz parte da não traição. E não é fidelidade conjugal só. Aqui sim, como homem. Mas quando você está em outro lugar que a sua mulher não está, da mesma forma você é fiel. Como você conversa com outra mulher, como você se posta ou se coloca diante de outra mulher, com jeitos, trejeitos, falas. Toda vez que você está longe delas, você demonstra a fidelidade. Todas as vezes. Não é simplesmente no ato sexual ou na traição de estar com outra mulher. Às vezes até com um amigo. Você é infiel à sua mulher por fazer uma piadinha dela para um amigo, para falar da sua mulher para uma outra pessoa, seja familiar, parente. Isso traz desconfiança, porque a outra pessoa pode ter certeza, vai falar assim, a sua mulher me falou isso, o seu marido me falou isso. Triste, que coisa ridícula você ouvir de outra pessoa falando o que você diz de alguém que você dorme todo dia. Então, primeiro, como você pode ser fiel à sua esposa, ao seu marido, como você pode fazer ser confiável, você vai aprender em outro podcast. Exatamente, vai ser outro tema. É até bom para uma mentoria. Exatamente. E também a mulher gosta de homem gentil e carinhoso. Gentil e carinhoso não é meloso, né? Não. Gentil e carinhoso é um homem que vai cuidar dela. Às vezes a mulher tá ali com cheio de sacola, tudo lá, chegando, o homem tá ali com o celular e deixa ela levar a sacola, subir a escada. Não, você vai ser gentil. Primeiro que ela não vai nem pegar a sacola, você vai ser gentil. Meus filhos são ensinados assim, eles não podem me ver com uma sacola, que eles vão e pegam. Então, na realidade, toda vez que a gente chega com o carro, chega do mercado, a gente já manda recado para as crianças, desce para pegar as coisas. Eles descem. Quando eles estão conosco no carro e nós estamos chegando em casa, eu pego o peso, eu pego as sacolas, o que tiver que pegar, e meus filhos pegam. Nenhuma das meninas, não é só minha mulher, das meninas, elas carregam peso. Não carregam peso. Isso é ser um homem gentil e carinhoso. Não é só com a esposa, é com todas as mulheres da sua casa. Da sua casa, do seu lar, da sua família. Volta naquele negócio do bom-humorado. É um homem que faz muita piadinha de... Ai, tem que me ajudar. Tem que fazendo piadinha pra mulher. Isso não é ser bem-humorado, isso é burro. Isso é não ser inteligente. Então, ser inteligente. Cuida daquilo que Deus deu para você, que é uma rainha e princesas para morar dentro do seu castelo, do seu palácio. Isso, ser carinhoso na fala também. Talvez o homem não aprendeu. Talvez o casamento deles for assim.
vamos casar, porque eu quero sair da minha casa, eu não aguento mais ver com a minha mãe, eu não aguento mais ver com meu pai, eu quero casar. Talvez seu casamento foi como? Engravidou e teve que casar. Só você sabe como foi seu casamento, não foi planejado. E nós também falamos com casais que vão casar também, ainda que não casaram, porque a gente ensina para eles como tratar a mulher, nós ensina como tratar o homem antes do casamento. Mas você que está assistindo nós, às vezes já está casado, já está há vários anos casado, então tem como aprender, tem como mudar a sua história, tem como mudar seu casamento sim. Como fazer isso? Isso é muito fácil. Toda vez que você quiser tomar uma atitude, você precisa buscar mentores. Exatamente. Porque você não sabe o que fazer. Então, muitas vezes a pessoa está ali, eu queria tanto saber como ser esse tipo de marido, mas você está buscando aonde? Você precisa ter uma referência. Não são palavras bonitas, sabe? Não. Buscar em pessoas que falam bonito. Não, buscar em pessoas que vivem. E que vão te ensinar a viver no seu lar. Exatamente. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou assim para você. Você falou para a mulher assim, você precisa fazer dentro da mentoria, tá, gente? Isso. A pessoa pagou para aprender. Isso. Você precisa fazer desta forma e tratar seu marido desta maneira. E a pessoa falou assim, eu já tentei fazer isso, não deu certo. Não tentou. Porque se você fizer da maneira que é ensinado, da maneira que nós discipulamos, instruímos, não tem como dar errado. E se der errado, vai dar errado para quem desobedeceu aquilo que era para ser feito. Se deu certo para mim, vai dar certo para você. Vai dar certo. Por quê? Porque a nossa base é o temor a Deus. O temor a Deus, esse é o principal. E quando você tem a base do temor a Deus, quando minha mulher faz algo, porque nós temos problemas, temos defeitos também. Sim. Quando minha mulher faz algo que eu fico entristecido, eu não chego nela e jogo uma rajada de reclamações e um monte de acusações. Eu vou aos pés do meu Senhor, que fez a minha mulher para mim, ela é a minha costela, para que Ele possa fazer com que a minha costela não me machuque. Exatamente. E que eu não machuque a minha costela. Exatamente. Então esse é o nosso termômetro. O nosso termômetro é baseado naquilo que é a vontade de Deus. Então, você quer saber como fazer? É muito fácil, é só vir para a mentoria. E às vezes essa mentoria é muito boa também, porque tem a maioria dos casamentos que eu vejo que as mulheres sofrem, como é muito ignorante. Ignorante, às vezes, não de colocar a mão nela, mas ignorante na fala mesmo, de bruto, de agressivo nas palavras, que isso aí machuca qualquer mulher. Então, ele é assim porque ele não teve ensinamento. Talvez ele viu o pai dele sendo assim com a mãe dele. Então, ele vai pegando de geração em geração e sendo igual. Por isso que existe essa mentoria para te ajudar, para te auxiliar a ter um casamento feliz. Aí falam assim, mas para você é fácil, você sabe como fazer. Não, mas eu não sabia, eu não tive um pai, eu não tive uma referência de pai que eu falo biológico, para me instruir, me trazer à maioridade para ser um ótimo marido. Não, eu aprendi isso aos pés do Senhor. Então, tudo o que eu sei hoje, tudo o que eu aprendi, tudo que mais eu tenho para aprender, através dos grandes homens em que eu me referencio, vão trazer benefícios para o meu relacionamento, para o meu casamento, e também para você que vai fazer parte dessa mentoria. Então, quer fazer parte do projeto? Projeto Larido. Você ouviu um larido por aí? O que está acontecendo? Aquele casamento está sendo transformado. Exatamente. Como? Porque o marido transformou. Porque a mulher transformou. No meu caso aqui, com a mentoria de homens, eu vou instruir você, homem, a ser o homem que 90% das mulheres gostam, tá? Então, fazer parte do projeto Larido não é para qualquer um. Não é para mongoloide. É para homens que querem ser felizes e, principalmente, fazer a mulher feliz. Quando eles fazem a mulher feliz, eles se tornam felizes. E também tem os seus filhos que estão de olho em você. Já pensou? Não fica pensando só em você. Eu não acredito mais. Acredita, vai dar certo, seu casamento vai ser restaurado. E seu casamento sendo restaurado, você tratando a sua mulher da forma que tem que ser tratada, o seu filho, quando casar, ele vai tratar igual, ou melhor, porque teve um ensinamento em casa, entendeu? Isso é muito importante. Exatamente. Eu lembro uma vez que eu falei pro meu filho, eu falei assim, filho, que tipo de mulher você quer casar? Eles falaram assim para mim. Olha o que eles falaram para mim. O que eles falaram? Igual a minha mãe. Tá vendo? Eles estão olhando referência em casa. Quero uma mulher igual a minha mãe. Então é isso. Não quero a mulher igual a minha mãe. Eu quero uma mulher igual a minha mãe. Isso é importante. Então, no projeto Larido, que é marido do lar, o marido ele não é da rua. Homem bruto, homem que sai e acha que só colocar comida dentro de casa. Não. Marido é do lar. Você casou para ter um lar. Então, esse é o projeto Larido, que é lar de marido. E às vezes o homem, por não ter ensinamento, eu acredito
que é ensinamento. Casou de qualquer jeito, casou porque queria ser da casa dos pais, casou porque engravidou, de alguma forma, vamos casar, e não teve planejamento para casar. Eu acredito que depois que eles ver essa mentoria, tudo, eles vão Porque melhorar. o primeiro conselho das pessoas, quando as pessoas reclamam de um casamento, ou do que está passando pelo casamento, é o quê? Ah, separa desse homem. Exatamente. Ah, separa. Nós não somos contra a separação nesse sentido de homens que não fazem parte do nosso contexto. Isso. Homens que fazem parte desse contexto que nós não exploramos e ensinamos, esses homens têm que ser tratados como a lei manda. Estou falando sobre homens que realmente são homens, que querem um relacionamento, que querem um lar abençoado, que querem uma vida feliz. Esses homens são os homens que nós tratamos. Exatamente. São os homens que muitas vezes as mulheres ainda nem enxergam o homem que tem. Exatamente. E aí nós tratamos a mulher a enxergar o marido que tem. É só isso. É simples, né, amor? E tem homens que são maravilhosos. Eu tenho certeza que você é maravilhoso, você está assistindo isso aí. Mas você precisa ser lapidado. Você precisa ser moldado da forma que tem que ser, conforme a palavra de Deus. Então dá para sim, dá para se transformar, dá para ser um homem inteligente, um homem carinhoso, um homem gentil, o homem que todas as mulheres gostariam de ter no seu casamento. Só 90% delas, porque as outras 10 não querem, não. 90% das mulheres querem esse tipo de homem. E até muito mais coisas elas querem. Nós ensinamos também, mas isso é particular, e não é filmado, tá bom? E o Salmo 128 é a base do nosso casamento. Salmo 128. É o Salmo 128. Se você quer saber o que está escrito lá, vai lá ver. Bem-aventurado. Bem-aventurado. É o homem que teme ao Senhor. Então, segue lá. O Salmo 128, coloca ele no teu coração, para sua família, para sua casa. A Bíblia ensina. Exatamente. São dois tipos de ensinamentos, irmão. O que a Bíblia ensina e o que o mundo ensina. O que o mundo ensina é separa, não dá certo. Isso. O que a Bíblia ensina? Jesus falando certa vez, questionado pelos fariseus sobre o divórcio. Jesus, que vai ser o próximo tema, nós vamos falar no final. Jesus, ele é questionado sobre isso e ele fala assim, é permitido dar carta de divórcio? Forte. E aí, no próximo tema, nós vamos falar sobre isso. E também eu acredito também sobre divórcio que você está falando, que muitos homens se divorciaram, tenho certeza do que eu estou falando, porque eu já conversei com mulheres e homens sobre neste caso, que se separaram, depois passaram 2, 3 anos e falaram assim, me arrependi. Por que se arrependeu? Porque às vezes o homem achou que estava fazendo tudo para dentro de casa, estava fazendo tudo perfeito para a mulher, e a mulher que era o papel errado. Não teve um ensinamento, ninguém cuidou daquele casamento, e foi destruído. E depois de 5 anos voltaram e se casaram de novo, que nós já fizemos isso. Exato. Tem um casal que depois de 5 anos de separado, nós casamos eles de volta. E eu lembro que quando nós falamos assim, mas a pessoa na realidade estava pedindo para a gente acompanhar para resolver a questão do divórcio. Isso. Pode contar? Pode. E aí eu peguei e falei assim, mas eu não vejo você separado. Eu vejo que Deus está restaurando esse casamento. A pessoa riu. E eles já estavam separados de corpos faz tempo. 5 anos a mulher já. Pagava pensão pro marido. Eles estavam separados 5 anos de corpos já. Não estavam mais juntos. A mulher pagava, não posso falar, não vou falar o nome. Só que não se separaram no papel. Aí ela vem falar com ele sobre isso. Sobre separação. Uma vez eu estava pregando na igreja sobre isso, sobre divórcio, e a pessoa, ela pegou e questionou, falou, ai, pastor, mas o que acontece é que eu tô separado há tantos anos, era muitos anos, né? 5 anos. Eu tava separado há 5 anos. E não tem mais jeito, mas não estavam separados no papel. E ela riu quando você viu, né? Ela riu, deu uma gargalhada, e falou assim, impossível. E aí é a parte que nós gostamos, né? Exatamente. Nada é impossível para Deus. E Deus foi lá e restaurou. Depois de 5 anos, eles se casaram de volta. Estão juntos. Graças a Deus. Então a Bíblia ensina como o homem deve ser, o mundo ensina como o homem deve ser. Qual você vai escolher? Você tem que escolher. Você quer ser como a Bíblia ensina ou como o mundo ensina? Se for como o mundo, seu casamento tem tempo de duração. Se for como a Bíblia, seu casamento ele vai até que a morte o separe. E sendo feliz, não é segurando um casamento que não é feliz, não. Um casamento saudável e feliz. Porque a pessoa às vezes fala assim, sempre tá falando assim, eu vou mudar. E não muda. Não muda. Não muda nunca. Mas por quê? Ela fala, eu vou mudar e não muda? Porque não tem referência. Não tem referência, não tem ensinamento, não tem aprendizagem para aprender. Aprender. Porque às vezes, que nem eu te falei no começo, entrou no casamento porque quis sair da casa dos pais, entrou no casamento porque engravidou a mulher, alguma coisa aconteceu que casou de qualquer jeito. Não teve aquele casamento preparado, aquele noivado bonito,
aquela preparação para o casamento feliz. Não teve, por isso que está sofrendo até hoje, mas vai mudar. Exatamente. A partir do momento que você vê esse podcast, seu casamento vai mudar. Eu acredito, vai mudar. E olha, nós somos as pessoas que estamos aqui disponíveis para mudar e ajudar a transformar o seu casamento. Não é de hoje, né, gatinha? Não, Desde não. quando nós nos convertemos no ano 2005, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, colocamos Ele como sendo a base, o alicerce, a rocha, o fundamento do nosso relacionamento, então nós começamos a seguir os seus passos e ensinamentos. Quando nós começamos a seguir passos e ensinamentos do Senhor, nós recebemos uma missão do Senhor. Já no ano de 2006, 2007, estávamos trabalhando dentro do nosso ministério, com o nosso pastor, com casais. Iniciamos o nosso ministério de casais. Então, todo o trabalho de casais que tinha na igreja eram 3 casais responsáveis, nós e mais outros pastores que estavam à frente, e nós, todos os encontros de casais, todos os jantares de casais, todos os trabalhos que tinham relacionado a casais, nós estávamos ali como os principais para administrar e ajudar casais do ministério da igreja a ter o seu casamento transformado. Isso nos trouxe muitos benefícios. Por quê? Porque nós estávamos no meio da ação. Então é isso que esse podcast quer trabalhar a partir de agora com você, é colocar você no meio, dentro, está incorporado às atitudes que nós aplicamos no nosso relacionamento, que você, aprendendo, vai começar a aplicar também. Isso já se faz em anos, de 2007 para cá, já são anos trabalhando com casais. Então nós temos muita bagagem, muita história, muita formação, porque somos formados em aconselhamento de casais, nós temos diploma de formadores de casais, então isso é para ajudar, para auxiliar, que casamento é a instituição perfeita que Deus deixou na terra, única e verdadeira instituição. O restante são tudo contratos. E você, mulher que está assistindo nós agora, acredite, vai mudar seu casamento, assim como mudou o meu. Assim como meu marido mudou, o seu também vai mudar, acredite. Eu tenho certeza no que eu estou falando. Só eu sei o que eu passei com meu marido. Então, assim como meu marido está restaurado hoje, está mudado, transformado, o seu também vai mudar, eu tenho certeza. É isso. E você, homem, acredite, se sua mulher ainda não te enxerga como o homem que deve ser enxergado, fique tranquilo, coloca primeiro a sua base no Senhor, porque o Salmo 128 começa assim. Isso é sabedoria. É o homem que teme ao Senhor. Quando você busca essa sabedoria do céu e você não fica tentando provar para sua mulher ser quem você não era, como na história de uma pessoa que lá fora era uma pessoa boa, mas dentro de casa não era a pessoa admirável, então é a mesma forma como você tenta levar o seu casamento. Muitas vezes você está querendo comprar sua mulher com atitudes e com ações que não vai trazer o amor verdadeiro para o coração dela. O que vai trazer o amor verdadeiro para o coração dela é ela enxergar esse homem admirável, esse homem responsável, esse homem cheio de atributos, cheios de qualidades que só Deus pode dar. Então, nós estamos aqui para te ajudar. Como você pode mudar? Através de ensinamento, conhecimento. Porque a sabedoria é o conhecimento. Quando você busca conhecimento, você tem sabedoria. E nós temos como te entregar tudo isso. É só buscar conhecimento. Aonde? Primeiro, Bíblia. Segundo, livros. Terceiro, e-book. Aprender sobre casamento saudável. Você precisa praticar o que aprende. Quando você coloca tudo isso em alinhamento, então você vai aproveitar a vida que o Criador ele concede para você de graça, porque as outras coisas você vai ter que pagar. Conhecimento, sabedoria é de graça. Você busca. Mas quando você tem pessoas que vão andar junto com você, aí você vai ter que investir muito na sua vida. E eu acredito também que os homens hoje, as mulheres que estão assistindo a gente hoje aí, eu acredito que vocês viram muito nos seus pais, muita briga, muita confusão, vocês viram isso. Então, como vocês viram isso, não fazem isso no seu casamento. Quando vocês quiserem discutir algo sobre o relacionamento que não está bom, fica vocês dois sozinhos, não conversam, não discutam perto dos seus filhos, porque vai de geração em geração. Assim como vocês viram nos seus lares lá com seus pais, os seus filhos estão vendo com você e vai passando de geração em geração. Então vocês podem mudar essa história agora. Vocês podem transformar a vida de vocês agora e a vida dos seus filhos também, agora. É isso aí, eu acredito. Toda vez que você entra numa discussão na frente dos seus filhos perdem a admiração de você, porque vê como você trata o seu marido, e o marido, os filhos vendo, também perde a admiração pelo pai, e você traz para você
mais malefícios do que benefícios, porque benefícios são zero. E nós colocamos esse tema de 90% das mulheres gostam desse tipo de homem, porque nós queremos a transformação de vocês que estão aí do outro lado da tela. É isso que nós queremos, um casamento restaurado, um casamento transformado, filhos abençoados. É isso que nós procuramos trazendo essa mensagem para você que está assistindo nós aí agora. E esses 90%, o tipo de homem que a mulher gosta, não é simplesmente nesse podcast rápido que você vai aprender. Não. É através de uma mentoria, através de estar em contato com mentores que são homens, que são referência. Você tem, com certeza. Se não tiver, estamos aqui para isso. Exatamente. Para você começar a aplicar dentro do seu relacionamento exatamente o homem que você deve ser. Para que sua mulher enxergue em você o homem que 90% delas querem. E sua mulher faz parte das mulheres que são 90%. Elas não são aquelas 10% que não querem um relacionamento, um casamento. Porque a mulher não quer admirar outro homem, a mulher quer admirar você que está assistindo na tela. Porque a mulher admira outro homem? Porque você não está cumprindo o seu papel dentro do seu lar. Então, para você quebrar isso aí, para não admirar outra pessoa, porque ela não sabe nem que a pessoa ela admira, só de olhar de fora ela não sabe se a pessoa vive uma pessoa boa, mas só de olhar que a pessoa, as qualidades que ela faz lá fora, ela começa a admirar. Então, a mulher, quando ela tem um marido dentro de casa que tem todos esses princípios aqui, que nós falamos agora no podcast, ela vai te admirar tanto no seu lar, e tanto lá fora. Ela que vai ser a fala lá fora de você. Isso que você falou é exatamente isso. Que nem no começo da história. Quando você, fora é uma coisa e dentro você é outra, a mulher ela não tem a admiração por você. Isso. Ela vai olhar no outro, se ela vê um vídeo, um podcast como esse, vendo eu falar, ou outros vendo falar, ela vai admirar e falar assim, nossa, eu queria um marido desse. Não, o seu marido está aí do seu lado. Ele precisa entender que ele tem que ser um marido assim. Ele tem que ser um marido fora, uma grande bênção que cuida, que tem todos esses atributos, e dentro da sua casa também. É isso que nós queremos. Nós queremos que eu seja uma referência para a sua mulher. Nós queremos que a minha mulher seja uma referência para você. Nós queremos que você seja uma referência para a sua mulher e sua mulher seja uma referência para você. Isso. Esse é o casamento que nós queremos. É por isso que nós temos esse podcast. Exatamente, desse jeito. Bom, pessoal, nós estamos muito felizes de chegar até agora nesse vídeo. Tem muita coisa ainda para aprender, mas se você chegou aqui até agora, por você estar aqui conosco, nós temos um presente para dar para você. Qual presente? Nós vamos te dar um e-book gratuito. Mas para ganhar esse e-book, você vai ter que fazer alguma coisa. Escreva nos comentários, eu quero esse e-book. Isso, e se você colocar, eu quero, e você entrar nesse e-mail que está aí embaixo, no primeiro link, aí no primeiro comentário vai ser o nosso. Tá o link direto para falar conosco. Você vai abrir a sua caixa de e-mail, vai mandar um e-mail para nós e colocar assim, eu quero esse e-book. Aqui no vídeo você coloca, eu quero, para eu saber que é você, e lá quando você me mandar o e-mail, eu vou olhar e falar assim, é ele que pediu. Isso. E aí eu vou te mandar o e-book gratuito só para você ter estado até agora conosco. Tem pessoas que, infelizmente, passaram o vídeo, não chegaram até aqui. Você chegou, por isso que eu vou te mandar. Hoje você aprendeu que 90% das mulheres gostam de um homem. 90% das mulheres gostam desse tipo de homem. E eu tenho certeza que a partir de hoje vai mudar. Vai mudar sua casa, vai mudar seu lar, vai mudar sua família, porque você viu esse podcast até o final. O que você precisar, pode contar com a gente. E coloca aí nos comentários o que você entendeu sobre esse podcast. Eu quero saber a sua opinião. E no próximo podcast eu vou ler e falar de você, seu nome e da onde você é, da onde você nos assistiu, que igreja você é. E nós vamos mandar uma mensagem para você no próximo vídeo. Foi muito bom estar com vocês até agora, até o final desse podcast. Eu tenho certeza que tudo vai mudar na sua vida. Eu também gostei muito, estou feliz de estar aqui com vocês. Espero que todos os outros vídeos que nós estamos gravando possam edificar a sua casa, a sua família, o seu casamento, que é a coisa mais importante. O nosso objetivo é fazer com que a palavra de Deus entre dentro do coração de homens e mulheres que querem viver junto e ter um relacionamento feliz. Firmados na rocha? Firmados em Cristo. Firme o seu casamento em Jesus. Firme o seu casamento na rocha. Até mais e até o próximo podcast. Até o próximo. Um abraço. Um abraço. Fica com Deus.